A princesa Anne estava inspecionando exposições agrícolas no Royal Horticultural Hall em Londres. O evento beneficente da tarde de terça-feira transcorria como um compromisso real completamente padrão. Ela usava um elegante casaco azul marinho e seu habitual broche discreto. Sua agenda era extremamente apertada exatamente como ela prefere. Tudo naquele salão tranquilo seguia perfeitamente o planejado. Então, Laura Lopes, filha da rainha Camila, entrou por uma entrada lateral. A primeira coisa que não fazia sentido aconteceu ali mesmo. Ela não estava na lista oficial de convidados para o palco principal. Ela não deveria estar naquela parte do prédio. Ela não entrou parecendo perdida ou confusa sobre onde estava. Ela atravessou a sala lotada com um propósito claro e deliberado. Posicionou-se a poucos passos atrás da princesa real. Permaneceu completamente imóvel aguardando uma brecha no ruído ambiente. Precisava que a sala estivesse silenciosa o suficiente para que sua voz fosse ouvida com clareza. Então deu um passo repentino em direção à princesa que estava trabalhando. Ela não fez uma reverência nem ofereceu qualquer tipo de saudação formal. Várias pessoas estavam perto o suficiente para ouvir suas palavras com clareza. Ela falou em um tom alto e incisivo que ecoou pela sala. Disse à princesa Anne que as mudanças no financiamento da propriedade eram uma ofensa pessoal. Afirmou que a recente auditoria financeira foi um ataque deliberado à sua família. Uma mulher que não estava na lista de convidados abordou um membro sênior da família real. Ela expôs em voz alta uma queixa familiar privada durante um evento de Estado. Ela fez isso em uma sala com repórteres e câmeras profissionais. Essa ação específica não é de forma alguma um simples lapso de julgamento humano. Alguém decidiu que aquela cena exata precisava acontecer naquela tarde. Elas se certificaram de que tudo acontecesse em um local onde pudesse ser registrado. Um fotógrafo freelancer estava com a lente apontada para eles desde o início. Ele começou a fotografar antes mesmo dos gritos começarem no corredor. O som alto do obturador da câmera era claramente audível para todos. O clique rápido se sobrepunha ao som da chuva batendo no teto de vidro. A forma como a princesa Anne lidou com os 10 segundos seguintes foi notável. Ela não se virou imediatamente para encarar a mulher que gritava. Em vez disso, ajustou suas luvas de couro lenta e deliberadamente. Permaneceu completamente imóvel por 3 segundos inteiros enquanto a sala congelava. Todas as pessoas naquele salão entenderam que algo estava muito errado. Ela finalmente se virou com a expressão facial totalmente controlada. Não deu a mínima para a acusação financeira raivosa. Não disse nada sobre o financiamento do patrimônio ou as complexas questões familiares. Em vez disso, olhou por cima do ombro de Laura e se dirigiu à sua equipe de segurança. Perguntou se eles haviam verificado a lista de convidados para a sessão da tarde. Essa única pergunta foi toda a sua resposta à confrontação agressiva. Ela não contestou nada do que Laura acabara de gritar para ela. Ela simplesmente questionou se Laura tinha o direito de estar naquela sala. Discutir com Laura as teria colocado em pé de igualdade por um breve momento. Anne simplesmente se recusou a abrir mão desse momento de igualdade pública. Laura ficou vermelha como um pimentão e aproximou-se da princesa. Acusou Anne de orquestrar a auditoria para atingir os parentes de Camila. Sua voz ecoou por todo o salão de exposições. Os repórteres no fundo da sala pararam de olhar para as hortaliças em exposição. Começaram a procurar freneticamente por seus cadernos e gravadores de áudio digitais. Anne fez um sinal discreto para que seu segurança pessoal interviesse. Ele se moveu com desenvoltura pela multidão e parou bem em frente a Laura. Pediu-lhe com firmeza que se dirigisse imediatamente ao saguão principal. Disse-lhe que sua presença no salão não era mais apropriada. Ela saiu passando pelas autoridades, repórteres e expositores de produtos agrícolas, todos atônitos. Todos na sala observaram-na sair do salão em completo silêncio atônitos. Toda a interação durou bem menos de 2 minutos do início ao fim. Ela destruiu completamente a atmosfera cuidadosamente construída pela equipe durante meses. As perguntas começaram a circular antes mesmo que o salão de exposições tivesse se esvaziado. A equipe revisou os registros de acesso digital naquela mesma noite. Encontraram um convite emitido por um diretor regional local. Esse homem era um conhecido distante da família de Camila. Alguém o convenceu a incluir o nome de Laura no último minuto. O diretor regional foi formalmente suspenso do cargo ainda naquela noite.
O palácio iniciou imediatamente uma revisão completa de todos os protocolos de acesso regionais. A partir daí, a cronologia daquela tarde tornou-se verdadeiramente estranha para os investigadores. Alguém precisava explicar os movimentos exatos da Rainha Camila naquela tarde. Sua agenda real oficial indicava que ela estaria em uma reunião de diretoria na cidade. No entanto, uma testemunha afirmou ter visto seu carro parado a 3 quarteirões do local. Os registros de segurança confirmaram que o veículo real de fato estivera estacionado nas proximidades. O carro ficou estacionado numa rua lateral tranquila por exatamente 15 minutos. Partiu no exato momento em que a princesa Anne se dirigiu à segunda cabine. Essa precisão é grande demais para ser uma simples coincidência. É o comportamento típico de alguém que aguarda um sinal de confirmação. A família de Camila estava submetendo a instituição real a um teste de resistência. Eles queriam ver onde ficava o limite e medir o tempo de resposta. Certamente descobriram como a instituição reage a uma ameaça direta. O príncipe William soube do incidente durante uma teleconferência segura. Ele encerrou a chamada imediatamente sem esperar por uma pausa natural. Ordenou ao seu chefe de gabinete que obtivesse as imagens brutas da reunião. Ele não pediu um resumo nem um relatório escrito. Queria ver com os próprios olhos exatamente o que havia sido dito. Precisava avaliar com precisão a extensão do desrespeito público. Pessoas próximas a ele disseram que ele não buscava um meio-termo. Ele estava ativamente em busca de provas concretas de grave conduta inadequada no âmbito doméstico. Ele assistiu à gravação bruta em uma tela grande em completo silêncio. Observou a postura agressiva de Laura posicionada logo atrás de sua tia. Viu a onda de reações de choque percorrer a sala lotada. Em algum momento durante aqueles 2 minutos de gravação, sua paciência se esgotou por completo. Ele pegou seu telefone seguro e ligou diretamente para o Rei Charles. Ele não pediu permissão nem conselhos. Disse ao pai que assumiria o controle total do processo disciplinar. Deu ao rei um breve resumo do que as imagens realmente mostravam. Declarou claramente que não toleraria esse comportamento dentro da casa real. Charles concedeu a William autoridade absoluta para fazer o que fosse necessário. A viagem de volta daquele salão foi onde a verdadeira estratégia se delineou. A princesa Anne estava sentada no banco de trás do veículo oficial do Estado. Ela repassava mentalmente o confronto, analisando a sequência exata dos acontecimentos. Ela destrinchava a conversa observando quem disse o que e quando. Perguntou ao seu assessor sobre a situação do diretor que havia feito o convite. Sua voz era notavelmente firme e completamente desprovida de qualquer emoção. O auxiliar confirmou que o homem já havia sido afastado do cargo. Anna observou que a segurança da instituição sempre começa na porta. Ela deliberadamente deixou a interação dolorosa seguir seu curso para coletar informações. Ela estava tentando descobrir quem naquela multidão estava do lado oposto. Sua assessora entregou-lhe a lista oficial de participantes no carro silencioso. Ela encontrou os nomes de 3 jornalistas locais conhecidos por apoiarem Camila. Os 3 estavam à margem da multidão durante a briga. Observavam com evidente interesse, mas sem demonstrar qualquer surpresa. Foi então que Anne entendeu que se tratava de um evento de imprensa agendado. Ela era o principal obstáculo para que a família de Camila obtivesse mais controle. Ela havia bloqueado agressivamente suas tentativas de modificar as regras de administração da propriedade. Foi ela quem insistiu na rigorosa auditoria financeira. Ela estava diretamente entre suas ambições privadas e o dinheiro da realeza. Isso levantou uma questão aterradora no banco de trás daquele carro silencioso. Alguém havia avisado a família de Camila sobre a auditoria financeira iminente. Anne sabia que os detalhes dessa auditoria eram altamente confidenciais. Apenas 4 pessoas de alto escalão estavam presentes na sala quando ela foi ordenada. O vazamento teve que vir diretamente do escritório particular do rei. Ela fez uma ligação segura para um contato nos serviços de inteligência. Ela solicitou uma análise discreta do tráfego de e-mails referente à auditoria. Chegou de volta ao Palácio de Buckingham, muito depois do pôr do sol. Foi direto para sua mesa e abriu seus arquivos de administração patrimonial. Começou a comparar as assinaturas nos documentos da recente auditoria real. Um padrão claro e inegável surgiu imediatamente nas páginas. Ela percebeu como a família de Camila vinha influenciando as decisões de pessoal. Viu suas tentativas discretas de colocar pessoas de sua confiança em conselhos regionais.
Isso era uma tomada deliberada da estrutura de poder administrativo da monarquia. Ela decidiu que reuniria as provas concretas da sabotagem financeira por conta própria. O desafiante havia provocado a única integrante da família real, que jamais recua. William entrou na sala de reuniões principal exatamente às 6h05. Nem se deu ao trabalho de tirar o casaco ao entrar. 5 assessores seniores estavam sentados à sua frente segurando relatórios diários. Ele exibiu as imagens da exposição de horticultura na tela grande. O clique do obturador da câmera ecoou nitidamente na sala silenciosa. Ele desligou o projetor com um clique seco e definitivo. Exigiu saber por que uma mulher proibida de entrar naquele salão. Declarou que o responsável seria demitido antes do noticiário da manhã. Passara 2 meses removendo discretamente funcionários leais a Camilla. O incidente no salão lhe mostrou que estava travando uma guerra em 2 frentes. E uma assessor explicou que o convite viera de uma filial regional distante. William perguntou por que um aviso direto do palácio sobre Laura fora flagrantemente ignorado. O assessor se remexeu na cadeira e mencionou forte pressão vinda de cima. William abriu uma pasta segura que registrava especificamente as influências internas da Casa Real. Ele encontrou a peça que faltava em questão de minutos. A pressão partiu de um gerente de nível médio da Casa Real. Esse gerente era casado com uma assistente pessoal do gabinete particular de Camilla. Guilherme ordenou a remoção imediata do gerente do edifício real. Ordenou também a suspensão da assistente pessoal até que uma investigação financeira completa fosse concluída. Em seguida declarou a área da casa de Camilla uma zona palaciana de acesso restrito. Ninguém tinha permissão para transitar entre aqueles escritórios sem sua autorização por escrito. Em 20 minutos, os funcionários escoltaram o gerente para fora do prédio. O príncipe William não era mais o herdeiro que esperava educadamente no corredor. Ele era o administrador responsável limpando a casa sala por sala. Cada funcionário agora entendia quem detinha a autoridade absoluta. Sua equipe, então, lhe trouxe outra informação financeira crucial. Eles tinham relatórios de ligações entre o telefone de Camilla e um escritório de advocacia da cidade. As datas dessas ligações coincidiam exatamente com o cronograma da auditoria. William interpretou isso como uma preparação rápida para uma enorme batalha judicial. Era uma tentativa de proteger ativos que a auditoria visava recuperar. William olhou para o grande mapa das propriedades reais na parede. Apontou para as propriedades específicas que estavam sob análise financeira. Ordenou que cada um desses títulos fosse verificado quanto a ônus secundários. Precisava saber se alguém havia contraído empréstimos clandestinos contra a coroa. Exigiu uma restauração completa e total da ordem estrutural. Um fotógrafo com visão desobstruída não é um problema abstrato. Isso desencadeia uma memória muito específica e dolorosa para o futuro rei. William tinha 15 anos quando caminhou atrás do caixão de sua mãe em 1997. Ele aprendeu exatamente o valor de uma lente apontada para uma mulher da realeza. Ele disse à sua equipe que as próximas 48 horas seriam de total isolamento. Ele ligou novamente para o pai e declarou que estava passando para a próxima fase. Precisava do apoio público e absoluto do rei para sua próxima jogada estratégica. Precisava que Charles assinasse um novo decreto referente à família de Camilla. O decreto os afastaria permanentemente de todos os assuntos oficiais do palácio. O rei, exausto pela interminável guerra interna, finalmente concordou. Enquanto isso acontecia no palácio, Laura Lopes estava sentada em uma propriedade rural. Ela estava cercada por caixas de papelão, semi-acabadas na sala de estar principal. Lia o fluxo interminável de comentários sobre as notícias. Ela entrara naquele salão querendo defender a honra de sua mãe. Saiu como a única responsável por um desastre institucional de proporções gigantescas. O irmão dela entrou na sala trazendo notícias ainda mais devastadoras. Suas contas bancárias pessoais estavam repentinamente sob rigorosa análise financeira. O banco enviou uma carta exigindo comprovação para cada transferência acima de 5.000. A auditoria real havia atingido todos os seus bolsos. Eles receberam ordem para desocupar os escritórios da propriedade até o fim de semana. Um mensageiro chegou de repente à porta da propriedade com um pacote pesado. Era uma carta formal de aconselhamento do advogado pessoal de Camilla. Instruía firmemente toda a família a manter silêncio absoluto e total. Advertia que qualquer ação pública adicional
resultaria em separação legal completa. Camila estava ativamente tentando manter sua família fora de um tribunal criminal. William havia encontrado provas concretas de graves irregularidades financeiras sistêmicas. Ele estava construindo um caso sólido que poderia facilmente ser encaminhado às autoridades. Laura leu as duras palavras da lei e sentiu o peso real da situação. Eles tratavam a Casa Real como um recurso financeiro privado ilimitado. Alguém com a autoridade suprema finalmente começara a contar as moedas desaparecidas. Então veio a descoberta digital final, que realmente destruiu seu espírito. Ela tentou ligar para um contato na empresa de administração de fundos fiduciários privados. A linha estava completamente muda e o número totalmente desativado. William havia estendido a mão para o exterior e desmantelado a estrutura que mantinha sua riqueza unida. O palácio havia oficialmente retirado toda e qualquer proteção pessoal deles. De volta ao Palácio de Buckingham, uma enorme operação de controle de danos estava fracassando. 3 funcionários de alto escalão da área de comunicação estavam sentados à mesa com os olhos vermelhos. Uma grande tela digital exibia uma transmissão ao vivo da repercussão nas redes sociais. Os canais oficiais do palácio permaneceram em completo silêncio por 12 horas. O público rapidamente preencheu o vazio com suas próprias teorias mirabolantes. A diretora de comunicação largou uma pasta grossa sobre a mesa de madeira. Dentro dela havia um rascunho de uma declaração pública oficial extremamente editada. Uma assessora empurrou a pasta de volta para o outro lado da mesa imediatamente. Ela disse à diretora que a declaração editada não funcionaria de jeito nenhum. As pessoas exigiam saber por que a família de Camila se sentia completamente intocável. Foi exatamente nesse momento que a investigação sobre o vídeo tomou um rumo inesperado. O vídeo foi carregado por um freelancer contratado por uma rádio local. Essa rádio recebeu o código de acesso do diretor regional suspenso. Ele foi cúmplice de bom grado em um ataque público forjado contra a coroa. Então os investigadores financeiros descobriram o verdadeiro rastro do dinheiro oculto. A estação de rádio pagou 10.000 cés por imagens exclusivas da discussão entre os membros da família real. O dinheiro foi transferido cuidadosamente por meio de uma empresa de fachada anônima. O preço cobrado por uma foto de uma mulher da realeza em apuros é um fato conhecido. A única coisa que mudou desta vez foi a origem da traição. Alguém dentro da família real ajudou a organizar a foto altamente lucrativa. A equipe jurídica do palácio exigiu a apreensão imediata dos arquivos digitais. Prepararam um processo milionário contra o diretor regional corrupto. Os investigadores aprofundaram a análise de seus registros financeiros supostamente discretos. Descobriram uma série de pagamentos vultosos em suas contas. Os pagamentos ocultos provenientes de empresas de fachada totalizaram a impressionante quantia de 100.000. O príncipe William foi informado desse número exato naquela mesma noite. Não se tratava de um desabafo emocional de uma filha irritada. Alguém recebeu 100.000 libras para encenar aquela cena para as câmeras. Foi um ataque altamente planejado contra a reputação da família real. A família de Camila estava tomando medidas drásticas por estar em situação financeira desesperadora. William convocou uma coletiva de imprensa de emergência para as 10 da manhã. Ele ignorou os jornalistas aliados que dependem de manter o palácio satisfeito. Convidou os principais repórteres de investigação financeira dos maiores jornais nacionais. Decidiu que a única maneira de retomar o controle era a transparência total. Iria divulgar muito mais informações do que qualquer um esperava. William subiu ao palco sem teleprompter e discursou a partir de anotações sucintas. Ele demonstrou a ligação direta entre o diretor e os pagamentos maciços. Projetou o elo financeiro que permeava as empresas de fachada anônimas. Afirmou que a instituição estava sob ataque de um esforço financeiro coordenado explicitamente planejado para desestabilizar a coroa em benefício próprio. Então, ele anunciou que uma investigação criminal formal havia sido aberta. Saiu do palco sem responder a uma única pergunta da plateia. Toda a história na mídia mudou completamente em apenas uma hora. Transformou-se em uma séria conspiração criminosa que o público leva muito a sério. William desviou a narrativa dos compradores e a colocou onde queria. Na manhã seguinte, a luz filtrava-se para dentro da histórica Câmara do Conselho Privado. O príncipe William segurava um decreto formal escrito em papel grosso. Ele deslizou o pesado papel ao longo da mesa em direção ao pai.
O conteúdo do decreto era notavelmente curto e totalmente absoluto. Revogava oficialmente de forma imediata o estatuto dos membros da família de Camila. Não haveria mais convites para funções oficiais de qualquer tipo. Não haveria mais verbas provenientes das contas da propriedade real. Era uma instrução de uma instituição antiga, garantindo sua própria sobrevivência. O rei olhou para a página por um longo e silencioso momento. Pegou a caneta e assinou seu nome sem levantar os olhos novamente. Ele sabia exatamente qual era de sua vida. Estava finalmente chegando ao fim. Viu a prova definitiva da campanha difamatória pública orquestrada. Viu os registros financeiros que mostravam a exploração descarada da monarquia. O rei passara anos protegendo o que ele pensava ser uma família mista. Acabara de lhe mostrarem a documentação que comprovava que eles representavam uma grave ameaça. Um mensageiro real foi enviado imediatamente à propriedade rural de Camila. O mensageiro trazia uma segunda cópia idêntica do decreto assinado. Ela teria o documento legal em mãos até o meio-dia daquele dia. Os funcionários do palácio aguardavam nos corredores silenciosos a inevitável reação. Aguardavam um telefonema furioso, um apelo ou uma ameaça agressiva de um advogado. As horas tensas passaram e a longa tarde chegou e se foi. O telefone seguro no escritório particular do rei permaneceu completamente silencioso. No final da noite, o único mensageiro retornou da propriedade rural. Ele entregou um envelope vazio contendo apenas um recibo de entrega assinado. Camila havia assinado o volumoso decreto, mas não fez absolutamente nenhum comentário. Ela aceitou os termos severos de seu próprio isolamento sem dizer uma palavra. Todos dentro daquele palácio entenderam que aquele silêncio não era uma rendição total. A equipe de segurança informou que ela havia retirado seus pertences da residência principal. A casa real estava oficialmente desprovida de sua presença física. O príncipe William estava de pé na janela de seu escritório olhando para o pátio escuro. Ele garantiu à casa a autoridade absoluta e a assinatura do rei. Mas também fraturou a família para sempre e sabia disso. O homem que caminhou atrás daquele caixão em 1997 finalmente agiu. Ele colocou a sobrevivência da instituição acima do próprio casamento. William pôs fim definitivamente à era da influência interna de oportunistas externos. O expurgo é real e as portas trancadas são totalmente permanentes. Não há como voltar aos escritórios do palácio para ninguém mencionado. Laura Lopes só terá os 2 minutos que conquistou naquele salão. Ela conseguiu fazer exatamente o que alguém pagou caro para conseguir. Essa breve vitória custou à sua família seus escritórios, financiamento e proteção pessoal. Eles perderam a confiança, o escudo do sobrenome e a paciência absoluta do público. Ela passará a vida explicando aqueles 2 minutos a completos estranhos. Depois a Camila que permaneceu em total silêncio quando o decreto chegou. No fim foi o próprio marido quem assinou a página que os exilou completamente. A coroa está completamente sozinha esta noite atrás de suas muralhas fortemente fortificadas.